E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Comunismo gospel você não encontra aqui. Vamos lá então agora para os detalhes. Tem algumas coisas que acontecem no meio religioso que chega a surpreender a gente. Chega a surpreender. Por quê? Essa pauta progressista que está sendo implantada em muitas igrejas, inclusive o próprio sistema comunista gospel, está se implodindo de dentro para fora porque desesperou, não sabe mais o que fazer, demonstra aí que está dividido e rachado. Entretanto, aqueles que estão defendendo com unhas e dentes o progressismo gospel, agora estão pegando um ar medonho com quem é conservador. Vamos ver aqui a matéria e vocês vão entender um pouquinho mais aí a treta que está acontecendo entre o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor da Xuxa. Põe na tela, BBT. Aê, isso! Dá só aquela ajeitada para nós. Aê, muito bem. Antes de eu ler aqui a matéria e me aprofundar no assunto, eu quero agradecer todo mundo que está chegando aqui, fazendo parte dessa live maravilhosa. Obrigado, Shirley Pereira. Agradeço do fundo do my heart, boa tarde. Rúbia Simões, Regiane Melo, salve. Aqui de novo, a Rúbia Simões e a Juscelia, boa tarde, obrigado aí, o carinho, atenção. Conforme for aparecendo aí a galera, a gente vai comentando também, né? Se liga só, família. Pastor Eliseu rebate o pastor da Xuxa que o atacou por pregar contra pecados sexuais. Vocês sabem o porquê que eu falo assim, né? As diretrizes tanto do YouTube quanto do Facebook não me permitem dizer determinadas coisas. Então a gente tem que falar com esse tom, né, com esse linguajar aqui, para que o canal não venha a cair. Apesar do ensinamento bíblico sobre a vontade de Deus para a vida íntima do casal, né, a vida íntima do ser humano, para que venha a ser cristalina, começando pela narração da criação no Gênesis e também passando pela confirmação da autoridade deste ensino, feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 19, versículos 4 ao 6, alguns líderes liberais, como o pastor da Xuxa, o senhor Hermes Fernandes, têm buscado negar determinados pecados, né, com a relação entre pessoas do mesmo sexo. Recentemente, por exemplo, o Hermes fez uma publicação atacando ninguém menos do que o pastor Eliseu Rodrigues. Tudo por conta de um trecho de uma pregação onde um líder representante da igreja Assembleia de Deus afirma que pessoas gays vão para o Zinfa, caso não se arrependam dos pecados da saliência. Na pregação em questão, o pastor Eliseu também fala sobre a necessidade de arrependimento dos pecados num âmbito geral, entre os quais os pecados, né, são a homossexualidade, adultério e fornicação. Não é só, no caso, a homossexualidade. O que ele prega é o adultério e a fornicação, entre outros de naturezas diversas, como vícios e maledicências. Tratando-se de um ensinamento existente desde o início da igreja cristã, o qual é compartilhado e defendido até hoje pela maioria das denominações protestantes e inclusive pela Igreja Católica Romana e também a ortodoxa, a qual prezam pela fidelidade às escrituras, foi ressaltado: ou se arrependa ou vai puzinfa. Palavras do pastor Eliseu na pregação, explicando que cristãos genuínos não vivem em função dos desejos pecaminosos, mas sim da vontade de Deus, a qual nos leva a lutar contra os pecados em obediência ao Senhor. E ainda continua: se você diz que é crente e quer ser homossexual, se você diz que é crente e quer ser lésbica, se você diz que é crente e que quer, né, ser gay, tira esse nome crente da tua vida. Tira o nome de Cristo da tua vida. A palavra é a lei. Bom, aí vocês sabem, né? Muitas pessoas, né, como o pastor da Xuxa, começou a pegar um ar medonho, né? Aí a matéria aqui começa a entrar dentro desse aspecto. Antes que alguém venha me interpretar de mal forma, o que eu estou falando aqui,
Eu estou lendo o texto da matéria que está transcrevendo palavras do Eliseu Rodrigues, viu? Antes que alguém venha dizer que eu estou afirmando algo. Porque daqui a pouco eu estou lendo isso daqui, aí vai ter gente que vai falar, mas é capaz não tá falando tal... Não, eu estou lendo a matéria, viu? Estou lendo a matéria. Que cai alguém de paraquedas aí falando besteira, eu tenho que infelizmente, ser prolixo, né? Tem que ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo, porque tem gente que parece que o tique e o teco não trabalham direito. Ao reagir, então, às falas do pastor Eliseu Rodrigues, o pastor da Xuxa ficou, né, como é conhecido, o líder acabou chamando o líder assembleiano de mensageiro de Satanás, sugerindo ainda que ele deveria ser punido judicialmente por suposto discurso de ódio. E ressalta o pastor Hermes Fernandes. Pastor Eliseu Rodrigues destila sua fúria contra os LGBTs, ameaçando-os com o inferno. Você consegue imaginar tais palavras nos lábios de Jesus? Complicado, hein? E ele ainda completa. Não tenho o menor prazer em postar isso aqui, mas faço como denúncia na esperança de que medidas sejam tomadas para coibir discursos de ódio em nome de Deus. Arrependimento não tem absolutamente nada a ver com abrir de sua orientação sexual ou identidade de gênero, completou o pastor da Xuxa. Na sequência, então, o referido pastor fez uso do conceito subjetivo do amor, muito utilizado atualmente por representantes do movimento LGBT+, dando então assim a compreensão de que a pregação, a qual trazem à tona a realidade da justiça e da ira de Deus, como está escrito em João 3,36, não é apenas o seu amor sobre o arrependimento, prejudicam também a relação dessas pessoas com a igreja. Aí tem aqui a ressalva, né? Arrepender-se e expandir a consciência, enxergar a vida sobre a perspectiva do amor. Mensagens como esta só fazem acirrar os anônimos dos crentes contra a população LGBT+, vacinando-os contra o evangelho, diz ele em uma publicação no X. Em resposta, então, o pastor Eliseu Rodrigues tratou com ironia o comentário do pastor da Xuxa, alegando o seguinte: pastor da Xuxa diz que destilo ódio ao pregar sobre o inferno. E com muito amor me chama de mensageiro do Satanás. Só sendo um filho das trevas mesmo. Bom, Eliseu Rodrigues foi bem debochado aqui, né, com o pastor Hermes Fernandes, né, na sua colocação. Existem algumas coisas que a gente precisa aqui levar em consideração concernente isso daí. Estamos vivendo uma época de apostasia e profanação profunda da palavra do Eterno, assim como aconteceram nos dias, exatamente, do Ló. Mesma coisa da mesma época, que por sua vez já aconteceu antes, que foi na época do dilúvio. Então, isso daí é uma coisa da natureza pecaminosa do ser humano, a tendência a pecar. Agora, profanar a palavra de Deus é algo que nunca se viu. Nunca. Na época do dilúvio, pelo menos na escritura não há registro, nem na história, que eu saiba, se tiver alguém me corrija aí, por favor, na história, mas com dado científico, viu, histórico, não com falácia de A ou B, que foi certificado por historiador, algumas coisas assim do tipo. Que no período de dilúvio, né, do dilúvio, existia esse tipo de profanação da palavra. Também não me recordo de ter visto isso na época de Ló. Cidades de Sodoma e Gomorra, ao ponto de querer colocar a palavra de Deus dentro desse contexto. Não vi. A não ser o fato lá da profanação que queriam fazer com anjos. Fora isso, eu não me recordo de nenhuma que chegou a tal abominação. Agora, essa descaracterização do evangelho e da palavra de Cristo e também da lei e dos seus preceitos é algo abominável. O engraçado do sistema é que conforme ele vai se implodindo de dentro para fora, a gente começa a perceber que eles vão começar a se alfinetar e ter atritos entre eles. Notaram como tem site comunista gospel que não toca nesse assunto? Ou se toca em outra esfera?
não fala mal, por exemplo, e nem critica o pastor da Xuxa. Não fala nada que vai de encontro a esse viés. Agora, falam que é pecado, mas de um jeito afofado para tentar, sabe, dar aquela engambelada na situação. Estamos em um momento que eu não duvido que muito breve duas coisas vão acontecer. Primeiro, proibir a Bíblia, no geral. Não duvido disso acontecer a qualquer momento. Segundo, a prisão de cristãos. Só por dizer que é cristão. Porque esse modus operandi do sistema de querer colocar pastores na cadeia e prender as pessoas que discordam desse evangelho exclusivo, ao invés de derrubar, vai fazer proliferar. Para quem não sabe, quando o Coliseu, né? Quando o Coliseu romano pegou os cristãos e colocava nas arenas, ao invés de acabar, proliferou. A perseguição é o que faz a igreja crescer. É uma realidade. Se começar a prender pastores, agora eu vou falar uma frase de Eliseu Rodrigues. Se prender pastores, eles vão começar a ganhar para Cristo quem está dentro da cadeia. Aí o próprio sistema vira contra si. Escuta o que eu estou falando. Aguardem, é o que vai acontecer. Não sou profeta, muito menos adivinho, mas como eu interpreto o que está acontecendo, que eu acho que Deus me deu um pouco de entendimento para compreender isso, eu chego aqui a opinar que isso breve acontecerá. Apenas opinando, não é profecia nem revelamento. Apenas estou interpretando os acontecimentos. Ai, é negócio aí.